Fala pessoal, tudo bom? Oi Nath, tudo bem? E aí, Fernando, tudo certo contigo? Tudo certinho. Hoje então, galera, começando então mais um podcast Papo do Inglês. E hoje o nosso assunto é muito bacana, tá? Hoje a gente vai falar sobre 5 obstáculos que te impedem de falar inglês, né, Nath? Uhum. Não, só para dar uma contextualizada rapidinho aqui, não necessariamente, né, que são 5 obstáculos apenas que todo mundo, né, acaba enfrentando, né, Nath? Que Isso sim. são 5 que a gente separou, aliás, que a Nath separou aqui, né? Eu não separo nada. Que a Nath separou para justamente poder ajudar vocês a realmente, né, superar esses possíveis problemas que vocês possam ter ou daqui a pouco estão enfrentando. Certo? Partiu? Vamos para o primeiro ponto, o Sim. primeiro tópico já, Nath? Pode ser? Pode ser. Beleza, então. Já vou começar aqui ó, com a pergunta número 1, que é o seguinte, ó. Geralmente quem está começando, né, a aprender inglês, tu não pode simplesmente assim. Agora eu vou falar um pouquinho da opinião, um pouquinho do que eu acho. Né? Tu não pode simplesmente assim acordar um belo dia de manhã, eu vou aprender inglês, né? Tu tem que realmente ter uma vontade sincera, tu tem que ter realmente uma vontade lá do fundo mesmo, né? Não é assim, porque não é fácil, né? Imagina assim, ó, alguém levantou um dia, hoje eu quero ser jogador de futebol. Não é fácil, tá? Então, o primeiro ponto é interesse. O que tu tem para nos dizer, Nath, a respeito do interesse? Como tem que ser Uhum. o interesse de alguém que quer aprender inglês de fato? Na verdade, assim, Fernando, eu já vou, né, avisando. São três coisas que andam juntas ali. É interesse, tempo e dinheiro, né? Então, assim, na verdade, até eu já gravei um podcast em específico, né, de cada um Uhum. deles. Mas, então, assim, a primeira coisa é a questão do interesse, né? Muita gente diz assim, eu quero aprender inglês. Tá, mas tu quer mesmo? Tipo, eu quero porque eu sei que é De verdade? importante, ou todo mundo fala que é importante, mas eu mesmo, Natália, nunca vi a necessidade, né? Então é por isso que eu não fui atrás. E aí, então, o que acontece? É a questão do interesse, ela tem que vir, né? Claro que, né, existem situações. Tem gente que vai ter o interesse porque gosta do idioma, foi o que aconteceu comigo quando comecei a estudar, foi porque eu queria realmente aprender inglês, eu tinha Uma vontade, eu vontade tinha tua mesmo, né? curiosidade em aprender o idioma, eu gostava já dele por músicas, filmes, esse tipo de coisa. Então, assim, eu queria conhecer aquilo ali, eu queria entender aquilo ali. Tem gente que vai ser pelo mercado de trabalho, né, que vai entender a necessidade, ou vai entender a necessidade de uma forma de que eu estou estudando e estou vendo que preciso disso, ou vai entender a necessidade quando chegar uma máquina e ela vai estar toda em inglês, quando chegar um cara lá de fora para conhecer a empresa e vai ser alguém falando em inglês com ele, e aí vai se obrigar a entender inglês, a realmente aprender. E aí esse interesse, na verdade, vai vir, né, como uma obrigação quase. E também, né, a questão, temos também a questão de que, às vezes, quando o pessoal é mais jovem, né, a mãe coloca na escola para aprender inglês e tudo mais, e aí, às vezes, naquele momento, o aluno nem sempre vai partir do interesse dele fazer o inglês, né? Mas o que, que vai acontecer? É naquele momento da aula em que o professor vai ter que mostrar para ele a questão da importância do inglês, né? E aí, então, para que venha surgir esse interesse. Só que aqui a gente comentou agora, assim, uma coisa é eu ter o interesse, mas eu não colocar aquilo ali como um objetivo, uma meta, né? Por exemplo, eu tenho interesse também em várias coisas no sentido de astronomia, né? Sabe, tipo assim, é totalmente fora do que eu tenho de conhecimento, mas eu nunca parei para Tu não vai estudar, para investir tanto tempo assim sentar. Eu nisso tenho um que, pouco de né? curiosidade, então eu diria, né? Não diria que seria, meu Deus, sou muito interessada naquilo ali. Então a gente tem que cuidar um pouquinho. Se eu realmente tenho interesse, o que que eu vou ter que colocar aquilo ali como uma prioridade, né? Ou seja, eu vou ter que saber que eu vou ter que destinar um tempo do meu dia para estudar inglês, que eu vou ter que, de repente, sacrificar um pouco do meu dinheiro para fazer, sei lá, um curso, né? Enfim, existem outras formas de aprender também, mas, né, só para Pra melhorar, linkar né? tudo junto. Então, assim, realmente estou interessado, eu tenho que colocar aquilo ali como objetivo, como uma meta, né? Eu quero aprender inglês, eu vou fazer isso, é o meu objetivo a partir de agora, não ficar, um dia eu vou, que na verdade vocês vão ver, assim, que de repente vai ter perdido muitas oportunidades e aí vai pensar, até esse tempo eu estava conversando com
com um amigo meu, e aí ele falou bem assim, eu tô com 47 anos e eu tô aprendendo inglês, né? E ele me disse bem assim, eu me arrependo de não ter estudado antes, né? De não ter procurado aprender antes. Eu perguntei por quê, né? Qual que era o motivo que ele estava estudando. E aí perguntei se era relacionado ao trabalho, e ele me disse, não, até no meu trabalho eu não vou utilizar. Mas eu e a minha família, né? Eles têm um pouco mais de dinheiro. Eu e a minha família, a gente nunca viajou para nenhum outro Sim, país, bem de vida. porque a Pior. gente não tem como conversar com ninguém, né? Né? Eu não E a sei. experiência pode não ser assim, tu não pode aproveitar talvez tanto quanto tu Exato. aproveitaria, né? Sabendo falar. Uhum. E aí, É então, verdade. assim, e aí ele disse, né? Agora ele tá com 47 anos, tá estudando inglês e ele quer Não, ir nunca é viajar tarde, depois, claro. sabe? Não, Então, isso não assim, tem idade, né? ele realmente veio o interesse, né? Ele disse, ele foi das palavras dele, ele disse, eu me arrependo de não ter iniciado antes, porque agora, de repente, eu já poderia estar viajando. Agora eu vou estudar, sei lá, né, quanto tempo, até que eu me sinta confiante para ir fazer uma viagem, né? Então, assim, às vezes a gente fica adiando, um dia eu vou estudar, um dia eu vou estudar, e quando vê as oportunidades estão passando. E isso vale para várias coisas, na verdade, né? Às vezes a gente diz assim, não vou estudar agora porque, já tô velho. Aí passa 3 anos, tu fica pensando, e se eu tivesse estudado, começado naquele momento, talvez agora eu já teria estudando há 3 anos e não pensando em começar agora. Então, assim, Pois é. tem o interesse, vai atrás, né? Até assim, eu tava conversando, a minha afilhada, né? Agora ela tá nesses TikTok, não sei o que, nananã. E aí ela tá conseguindo seguidores e tem gente falando em inglês com ela. Agora ela tá com interesse em inglês. E agora é o Ela momento vê a de, importância, né? sabe, pegar e realmente, vamos fazer uma aula, vamos fazer isso. Porque aquilo ali despertou interesse nela. Então, assim, não perder esse tipo de oportunidade. A partir do momento que tu sentiu assim, eu tenho interesse, vai lá e faz, procura, coloca como meta. E aí entram, né, todas aquelas questões, enfim, que tu tem que se dedicar todos os dias, então tu vai precisar de tempo, pelo menos 15 minutos por dia, né? Não consegue todo dia, tudo bem, mas tentar o máximo possível. E aí priorizar, porque a gente sabe que a gente vive numa rotina que aí entra, né, já, tipo, dentro desse primeiro tópico já entra um segundo, né? Que é a questão do tempo. Hoje em dia, todo mundo que está procurando alguma coisa, ou está trabalhando, está fazendo outro curso, está cursando uma faculdade, né? Tem outras coisas para fazer, a gente quer também ter a vida social, e aí fica, né? Onde eu vou arranjar tempo para fazer isso? Como é que eu vou arranjar tempo para estudar inglês? Mas é que nem eu sempre digo para os meus alunos, são 15 minutos por dia. Consegue acordar 15 minutos mais cedo, sabe? Ou então, É o 15 que. minutos no teu almoço, sei lá, sabe? Isso, né? Priorizar, colocar aquilo ali como como algo realmente importante, colocar na tua pirâmide, não ficar lá embaixo na tua pirâmide. Colocar aquilo ali para cima, né? Acho que é uma prioridade que tu vai ter que ter um tempo, porque assim, às vezes o aluno ele faz uma aula por semana, 1 hora e meia, e não pratica mais. Isso vai fazer com que Não adianta, né? né? Ele vai aprender sim, mas às Claro, vezes claro. um aluno que vai Vai estar demorar um estudando ao pouco mesmo tempo mais. que ele e está praticando mais, ele vai se destacar muito mais e estudando 15 minutos por dia, né? Então assim, vai precisar tirar um pouquinho do teu tempo para isso, né? Só que a gente tem que lembrar desse objetivo. Tu tem um objetivo, o porquê que tu quer aprender inglês, né? Até assim, né? Isso vale não só para aprender inglês, né, Nath? Porque se tu não se dedicar o suficiente, né? Não se doar para fazer aquilo, né? Talvez tu não vai colher bons frutos, tu não vai conseguir Sim. realmente ter aquele resultado que tu espera. E esse sacrifício que a gente fala, né? Né? Se doar, né? Nesse projeto, né? Ou nessa caminhada, não é para sempre, né? Às vezes as pessoas, pô, mas eu vou ter que, toda sexta eu vou, em vez de eu estar indo lá pro happy hour lá com meus amigos, eu vou estar indo não sei onde, eu vou ter que estar, cara, tu quer falar inglês ou tu não quer, né? É, Então aí prioridades, né? separa, digamos, né, os interessados de fato do apenas os curiosos, né? Então Uhum. realmente é importante esse interesse aí, né? Sim. E isso daí agora envolve aquilo que tu falou desde o início, né? Beleza, eu tenho interesse, mas e tempo? Natália, não tenho tempo. Tu já deu exemplo pra gente, né? Poxa, tu não tem 15, tu não tem 20, 30 minutos por dia? No horário do teu almoço, cara, tu almoçou, tu não tem ali uns minutinhos? Mas, né? Mas eu tenho que fazer Sim. isso, eu tenho que deitar um pouquinho, eu tenho que não sei o que, eu tenho que... Aí volta ao ponto anterior, né?
interesse, né? Não, é claro, e é que nem assim, eu sempre digo, o ideal é sim 15 minutos por dia, né? Mas não quer dizer que se de repente eu não conseguir fazer todos os dias eu não vá aprender, sabe? De Claro. repente, eu vou absorver menos, né? Eu vou ter um desenvolvimento mais lento do que se eu tivesse praticando 15 minutos todos os dias. E aí vai depender da questão do interesse da pessoa, em quanto tempo ela quer aprender, qual que é a necessidade que ela tem de aprender, né? E aí vai vir de cada um. E isso, na verdade, entram várias coisas, né? E entra também a questão assim, o pessoal fala, mas daí eu tenho que ficar carregando meus livros para lá e para cá. Não! Existem aplicativos, música dá para estudar, seriado dá para estudar. Então, assim, hoje em dia a gente no celular tu tem todas as ferramentas que tu precisa, né? Então, assim, eu posso estar no meu serviço, lá no meu intervalo, eu consigo dar uma estudada. Eu tô vindo de ônibus para casa, eu consigo ouvir uma música e eu consigo tentar prestar atenção naquilo ali. Então, assim, Com sabe? certeza. É colocar o inglês no teu dia a dia, não precisa estudar inglês não precisa necessariamente até na verdade, assim, tem uma diferença em estudar e aprender, né? Então, assim, tu pegar e coloquei uma música ali em inglês, presta atenção. Gente, esses dias eu tava falando com uma aluna minha, né? Ela viu uma foto, agora não lembro se era um story no Insta, e aí ela notou que no meu story ali aparecia a letra da música embaixo do Spotify, Sim. né? Então, assim, a maioria das músicas que são em inglês no Spotify, se tu arrastar pra cima, ele já puxa a letra junto, em inglês ali mesmo, né? Então, sabe? Gente, eu tenho Pode a acompanhar. maioria das pessoas, né, que vai trabalhar, se tu vai de ônibus ou alguma coisa assim, cara, tu escuta música. Às vezes tu fica ali com o teu celular olhando o Face, né? Pô, por que tu não tenta pegar uma música ali e analisa ela, sabe? Olha, tenta entender, baixa um aplicativo de um dicionário, tem dicionários que tu não precisa nem estar conectado para utilizar a internet, não precisa nem estar conectado na internet para utilizar, sabe? Então, sabe, olha ali tu já consegue criar uma maneira de estudar, né? Até em relação ao tempo, né, Nath? As pessoas sempre falam que não tem tempo para um monte de coisas, né? Mas na verdade, a gente, eu digo a gente porque é todo mundo, né? Na verdade, acaba perdendo tempo com coisas desnecessárias na vida. Por exemplo, poxa, quem nunca? Eu tenho certeza que eu faço, tu faz, todo mundo faz. Uns mais, outros menos, é claro. Mas todo mundo às vezes está ali naquela bobeira, aqueles minutos, ou até alguns até mais, que fica ali rodando feed, sabe? Rodando feed. Sim. E ali não serve para nada, sabe? Sabe, Poderia, às a vezes fica questão 1 hora ali. é claro, sabe? Não quer dizer que as pessoas não devam fazer Claro, não isso, né? significa Enfim, que não todo precisa mundo fazer. precisa, né? E tudo mais. Claro, Tu tem que ter é teus momentos de legal. distração também. Só que a gente tem Claro, que, claro. às vezes, se dar Dosar. conta disso, né? Até, na É. verdade, naquele podcast que a gente falou sobre, eu até comentei, tem a questão nos celulares ali, eles mostram a questão de quanto tempo por dia tu utiliza em cada aplicativo. É verdade. Tu tinha Cara, comentado isso num outro eu fiquei podcast. apavorada, porque eu pensava, tipo assim, mas eu nem uso tanto rede social. Eu É. uso sim, sabe? Tu não se dá conta. E aí, isso é uma forma de tu se policiar, sabe? Assim, você não tá Verdade. Eu não vou mentir, eu E tinha um joguinho no meu celular, eu excluí ele. Porque eu vi que eu passava muito tempo jogando, né? tinha Eu não uma conseguia ter época, o controle, assim, de, tipo, vou jogar só 15 minutos. Não, eu tinha uma jogava época que eu mais. também fiz isso. Eu excluí o Facebook. Eu ficava muito tempo assim, sabe? Mas já tem uns 2 anos isso. E eu comecei a me dar conta, meu Deus, cara, eu fico às vezes sabe, parado, perdendo, quando eu me Sim. dou conta se passou 20 minutos da minha vida. E eu poderia É. estar fazendo alguma coisa de útil, poderia, né, estar estudando, poderia estar, enfim, aprendendo alguma outra coisa, né? Claro, a vida não é só estudar, mas, né, o lazer faz parte, mas eu me dei conta que eu Mas estava dar a exagerando, né? desculpa de que eu não tenho tempo, daí também já não cola mais, né? A gente tem que se policiar bastante, né? Porque quem quer, tem um ditado que diz, né? Quem quer dá um jeito, né? Então, se tu realmente quer alguma coisa, tu vai dar um jeito de conseguir de alguma forma. Não importa, tu vai ajustar alguma coisinha ali e tal, né? Mas eu tenho academia, eu tenho. Mas é que eu tenho lá o futebol com os amigos, mas eu tenho. Cara, tu vai conseguir ajustar, dá um jeitinho. Sacrifica daqui a pouco, assim, né? Um pouquinho do teu tempo ali, né? De descanso e tal.
né? Claro que a gente fala aqui, né, do sacrifício, né, daquele gás a mais, é por um período de tempo, né? Lógico, não é para sempre que a gente fala disso tudo, né? Mas é necessário, né? Aí cada um vê o que, né, o quanto quer, né, realmente fazer aquilo, né? Seja estudar inglês, seja, né, enfim, estudar qualquer outra coisa, né? Beleza, mas ô Natália, olha só, deixa eu só te fazer um outro gancho aqui, que tem total a ver também, né? Tem muito a ver, melhor dizendo, que isso as pessoas acabam, né, reclamando também. Beleza, eu tenho interesse e dei um jeito e agora arrumei um tempo, mas assim, ó, eu não tenho dinheiro, né? Esse é um obstáculo, digamos ali, né? Que as pessoas acabam tendo, né? O que tu tem a dizer? Qual é a dica? O que tu pode falar sobre isso aí, pessoal? A questão, a primeira, assim, quero estudar, eu quero fazer um curso, enfim, curso online, curso presencial, seja como for. Tenta realmente analisar, ver se tu realmente não tem dinheiro para fazer isso, né? Tenta dar uma olhada nas tuas finanças, ver se de repente se eu cortar um pouco o gasto nisso aqui, se eu não consigo, né, achar alguma forma. Claro que, né, às vezes a gente sabe que tem gente que realmente não vai ter condições de ter, né, de ter grana para fazer aquilo ali. Mas aí entra Claro. assim, pô, hoje mesmo, né, tava ali uma hora atrás, eu tava fazendo uma live, era uma aula totalmente gratuita e tinha muita informação, sabe? Muita informação e muita coisa que tu pode utilizar. Hoje em dia a gente tem desse tipo de ferramenta também. Tem os aplicativos no celular, tem a questão de filme, de séries. E é claro que isso tudo pode sim. Existem pessoas que conseguem aprender inglês sozinhos. Só que é muito difícil, tá? Não são todas que conseguem. É difícil, não é fácil, né? Às vezes tu encontra com pessoas. Muitas vezes até eu tive alunos que eles vieram fazer curso comigo, quando na época a gente estava fazendo presencial, e aí eles falavam, eu tenho um pouco de conhecimento e tal, e aí eu, tá, então, daí queriam entrar por nivelamento, né, tipo, não quero entrar no primeiro, quero de repente Não já, quero né, começar lá no início, isso. né? E aí às vezes eu dizia pra eles assim, tá, não, vamos fazer uma conversa, né, ali naquela conversa eu já conseguia ter uma noção de como é que tava o inglês da pessoa. Às vezes ela conhece muitas palavras, mas ela não consegue falar, porque ela não praticou a fala, né? E aí, às vezes, o que acontece? Ele inicia lá na primeira aula, na primeira lição, e ele já vê assim, uau, como tem coisa que eu não sabia, né? E isso ele só consegue ver junto, né, com a questão da aula com o professor. Então, assim, num primeiro momento, se eu não tenho dinheiro, eu consigo sim, né, procurar informações na internet, consigo assistir videoaulas, né, enfim, vídeos que são dicas de inglês que estão disponíveis, né, tem várias coisas, mas em um momento eu vou ver que, assim, eu tenho um conhecimento, mas tem coisas que eu não estou conseguindo sanar, que eu não estou conseguindo entender, né, que eu preciso praticar o meu speaking, que eu preciso de alguém que me corrija para me dizer se eu estou falando certo ou não, né, que nem assim, tem exercícios que a gente consegue fazer em casa? Sim, tem. Só que não adianta só eu fazer se eu não saber se eu tô fazendo certo, né? Então, assim, Uma e aí coisa é tu entra... praticar ali, né? Mas agora tu ter alguém, um mentor, tu ter alguém ali que te pegue na tua mão e, ó, vamos lá, Joãozinho, Isso. Mariazinha, ó, é por aqui, tu tem que fazer assim e tal. Exato. É bem diferente, né? Então, assim, até na verdade, esses tempos teve uma menina, ela comentou lá num vídeo, ela disse, o que tu diria que seriam quais os passos iniciais para aprender inglês, sabe? É porque é isso aí, eu quero aprender inglês sozinho, mas cara, por onde eu começo? Começo por tempo Por verbal, onde começo por começa? vocabulário, É começo uma por dúvida crilas, bem comum, sabe? né? Tipo, é muita coisa, é um idioma, é uma É coisa muita complexa. informação, né? Então, assim, não tenho dinheiro no momento, ok, tudo bem, começa assim, mas em um determinado momento tu vai ter que ou ir poupando dinheiro de algum lugar, ou ir sacrificando algumas coisas, né? Deixar de fazer alguma coisa para realmente investir naquilo ali. Até porque depois o inglês ele pode te trazer retorno se tu for utilizar isso no teu mercado de trabalho, né? Então, assim, tu vai estar gastando, mas na verdade tu vai estar investindo em ti mesmo, né? E aí futuramente tu vai ter esse retorno aí. Então, assim, Cara, em um momento vai precisar, sabe, da aula. Né? São raras as exceções de pessoas que realmente aprendem por conta e conseguem, mas o professor é essencial. existem, né, as pessoas autodidatas, é óbvio, né? Uhum. Mas
Não, isso é exceção, como tu disse, né? Eu diria São que a poucos, né? grande maioria não é assim. Uhum. Até assim, ó, dando um exemplo aqui disso que tu falou, né? Um exemplo que eu vou citar que aconteceu comigo, não é no inglês, mas é em outra área, que é no TI. É bem isso que tu falou. Eu queria aprender a mexer com servidores Linux, né, na época. Para quem não conhece, né, o pessoal aí, né, eu sou da área do TI mesmo, né. E aí eu não tinha conhecimento na época, né, eu não sabia nada, nada, nada. E aí eu comecei a pesquisar algumas coisas na internet. E assim como no inglês também, é um caminhão de informação. Tu não sabe, uns falam uma coisa, outros falam outra, Tem e mais esse tipo de as situação também, né? didáticas totalmente diferentes. Cara, é uma confusão assim, ó, tremenda. Mas mesmo assim eu não desisti. Eu queria mesmo, eu queria aprender, eu realmente existia um interesse muito forte. E eu fui indo, apanhando, apanhando, apanhando. Eu demorei assim, ó, uh, uns. Eu demorei, acho que chegou a dar um ano. Não sei se deu exatamente, mas mais ou menos ali um ano, né? Estudando, daí, assim, ó, pelo menos 5 dias por semana, tá? Bastante. Eu tinha uma folguinha no trabalho, né? Eu tive 10 minutos ali que, deu uma folguinha, né? Eu ia fazer, olhar um vídeo, ia fazer alguma coisa assim relacionada a isso. E eu demorei um ano e meio daí para conseguir levantar o meu primeiro servidor com serviços básicos, assim, né? Enfim. Então, assim, se tu não tiver interesse, e né, eu não tinha, na época eu não comprei curso nenhum, só assistindo vídeo. Aí depois eu fui comprar um curso, aí eu fiz um curso e tal, né, enfim. Então, é isso o que acontece, né? Se tu não consegue, vamos supor, fazer um curso de inglês agora, tá tudo bem. Mas se realmente tu tem interesse, tu vai estar assistindo um conteúdo gratuito, por exemplo, né, Uhum. da Natália Passo. Vai estar ali consumindo uma live, consumindo um podcast, consumindo, enfim, né? Aí é isso que separa, né? A gente costuma dizer, é isso que separa, né, os interessados, os curiosos apenas, né? Então, se tu Isso quer mesmo. realmente, tu vai te esforçar para fazer isso. Sabe, existem muitas. Hoje a gente tem muitas formas de estudar, né? E hoje em dia, com É, acesso cara, à tem muita internet, a gente coisa. consegue muita coisa. Claro que tem coisas que são muito boas, mas às vezes também tem coisas que, às vezes, tu Aí que pode pegar tá. informações erradas, né? Então, por isso Aí que que é tá. importante depois tu realmente, né, ir É, seguir, tu é, conhecer a pessoa, tu depois conseguir, né, fazer um curso, tirar uma dúvida. Porque, assim, muita gente chega, às vezes, em aula, e aí tu ensina alguma coisa e diz, mas a minha professora falou que era assim, né, na escola, sabe? E aí, pra como tudo é na que é, vida, né? bem diferente. Pra tudo na vida, né? Essa é a minha opinião. Pra tudo na vida, vamos supor, tu quer aprender a fazer bolo, tu quer aprender a andar de bicicleta, tu quer aprender, né, sobre Linux, tu quer aprender sobre inglês. Acho que para cada coisa, né, tu acaba tendo vários mentores, né, vamos supor, no decorrer da vida, assim, né, um para cada coisa. E, vamos supor, eu quando estava começando a aprender Linux, ou então qualquer outra pessoa que está começando a aprender inglês, talvez, eu resolvi aprender inglês, beleza, não sei nada, não conheço ninguém né, nenhum professor, nada, não sei. Cara, aí tu vai começar a consumir conteúdos na internet, que a maioria faz, né? E daí nesse consumir conteúdo, até eu escolher as pessoas ou a pessoa que eu resolvi Uhum. seguir, eu vou escutar somente o que o Joãozinho fala lá. E deu. Até tu conseguir chegar no Joãozinho, escutar, entender que realmente ele é a melhor pessoa que pode te ajudar, né? Ou da melhor maneira que tu entende, né? Para ti ser individual. Eu tive que assistir muito vídeo ruim, né? Nesse exemplo que tu deu, Sim. né? Muitas pessoas talvez vão consumir muito material confuso, sei lá, enfim, que não vão se identificar até chegar num conteúdo que Muito ache bom. legal, que se identifique com aquele professor, enfim, né? E realmente é bem isso aí para todos os assuntos, né? É, Ah, é a velha história, né? Que assim, consigo fazer por conta, mas a minha jornada vai ser muito mais difícil. Se eu pior que tiver é. um mentor ali, conseguir achar alguém. Claro que isso depois até vai entrar num outro tópico também ali, né? Achar alguém que eu realmente me identifique. Né? Isso a gente também vai falar sobre depois. Mas é realmente, consigo sim aprender muita coisa sozinho, só que é um caminho mais longo e mais difícil. É. Beleza, então, Nath. Eu queria agora então fazer já ir para o nosso próximo tópico aqui, tá? Que eu acho que também
é um ponto em que as pessoas acabam esbarrando ali um pouquinho e ficando um pouco presas, que é a vergonha, né? Muita gente tem vergonha, né? Às vezes, eu vou te falar, agora é uma pergunta isso, né? Provavelmente já teve alunos assim que sabiam tudo, sabiam muita gramática, muita regra, isso, aquilo, enfim, mas na hora de falar, às vezes, né, o speaking ali, esse tinha um, né? É que envolve várias coisas, né? Assim, e realmente a gente tem que saber que cada aluno ele é diferente. Tem aluno que tem mais facilidade na gramática, tem aluno que vai ter mais facilidade no speaking, Isso aí. enfim, né? Cada um com os seus skills, né? Com as suas habilidades. Só que é claro, se eu quero me tornar um falante de inglês, eu tenho que falar inglês, né? E aí entra assim a questão da vergonha, assim, cara, eu te dizer assim, já tive alunos que realmente sabiam tudo da gramática, sabiam tudo como escrever certinho, né? Iam Já super bem nas aconteceu isso, provas, então. mas que para fazer uma conversação, Tinha eu dificuldade. perguntava alguma coisa, era a mesma coisa que eu tivesse colocado uma arma na cabeça deles, assim. Acho que se eles pudessem, eles pulavam da janela, sabe? Então, assim, Pressão, né? às vezes a pessoa, ela mesma é tímida, né? Então, assim, isso Tem isso. às vezes já é uma dificuldade para ela no próprio idioma mãe, no idioma nativo, né? No próprio português. Então, assim, aí ela ter que vir, se expor, falar em um outro idioma que ela sabe que a chance dela errar vai ser grande, ela vai ter muita vergonha, né? Se ela já tem vergonha para falar em português, em inglês ela vai ter mais ainda, né? E isso é uma coisa que às vezes até assim aprender um segundo idioma, não somente o inglês, ele traz como positivo, porque ele vai te obrigar a se expor. Claro que dependendo, né, da tua aula, do teu professor, ele vai te obrigar a te expor, a fazer, né, tu falar, tu conversar. O que às vezes acontecia? Tô numa turma lá com 5, 6 alunos, né? 2 alunos falam pelos cotovelos. Sempre tem, né? Sempre tem os alunos que, né, falam, que se der eles vão responder todas as perguntas. E aí tu Mesmo que não nota, esteja muito certo, né? né? Não, E aí se eles tu vão for um falar igual. professor, né, que realmente está ali para fazer o pessoal aprender, tu vai notar que tem alguns que estão quietinho e não estão, né, interagindo. O que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que direcionar uma pergunta para eles, porque tu tem que dar a chance deles falar. E aí tu vai obrigar ele a falar, né? E aí às vezes ele vai falar um pouquinho, talvez ele vai falar um pouquinho mais, um pouquinho menos, só que ele vai ter que fazer aquela interação ali porque tu direcionou para ele, né? Então assim, isso vai ser a obrigação do professor, né? E aí o aluno ele tem que entender que sentir vergonha é normal, né? Tem coisas, tem sons, o inglês ele possui sons diferentes do português, tem coisa que é diferente, vai ter que colocar a língua para fora na hora de falar. As pessoas ficam assim, meu Deus do céu, preciso fazer. É Precisa. Não desconfortável até passo, não certo vou ponto, passar. Eu às sempre vezes. brinco com eles não vou passar vergonha sozinho, né? Se eu vou fazer, vocês vão fazer também, né? E realmente, sabe, eu sempre fiquei que nem quando eu comecei a estudar inglês, eu também era muito tímida. E pode parecer que não, mas eu era. E aí, assim, quando eu fui falar com o meu professor, ele disse, pra te falar inglês, tu tem que começar a conversar. E eu ficava, meu Deus, como é que eu vou conversar? O cara que senta do meu lado já fala inglês há 4 anos. E eu não falo nada. Bah. Só que assim, ó, ou eu Que pressão, falava, ou não ia acontecer, né? né? Senão tu não Então, ia aprender. assim, vai ter que se expor, vai ter que deixar um pouco a vergonha de lado. Até eu acho até que eu falei já um pouco sobre isso num outro vídeo que foi, né, a respeito de como melhorar a conversação. Vai lá, fala na frente do espelho. Às vezes a gente acha que isso é uma coisa tão silly, né? A gente chama em inglês, esqueci agora em português, mas isso é uma coisa tão boba que, tipo, ficar falando na frente do espelho, isso não vai adiantar nada. Gente, adianta, isso te deixa mais confiante, porque tu É. vai reproduzir aquilo ali em voz alta, né? Então fala em voz alta, lê em voz alta, para quando chegar o momento de que tu tiver que falar com alguém em inglês, tu realmente vai estar, não digo que tu vai estar 100% preparado, porque é a primeira vez que as pessoas falam com uma pessoa de outro lugar em inglês, às vezes batendo, tem gente que sai tremendo, frio na barriga, e toda aquela adrenalina, aquela coisa, e realmente acontece, sabe? E isso só vai se tornar natural, falar com alguém em inglês, quando eu tiver mais confiança. E para eu ter mais confiança, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que praticar, né? Praticar não tem, é treino Então, e assim, treino, né? é treinar, é treinar, é treinar. E sempre lembrar, assim, ó, tu que tá fazendo todo esforço para falar, vamos supor que eu vou falar com um nativo, porque normalmente é o que a pessoa sempre vem na cabeça dela, que ela morre de medo, é falar com um nativo, porque o nativo fala Uhum. mais rápido, nananana. É bobagem. Como é que eu vou Mas entender? aí, assim, E aí, assim, fica aquele medo.
Mas a gente tem que sempre lembrar que, e isso é uma coisa não só eu, Natália, falando, mas que os próprios nativos falam, né? As próprias pessoas dos outros lugares falam. É tu que tá fazendo todo o esforço para se comunicar no idioma daquela pessoa. Tu acha que quando um americano vem para cá pro Brasil, ou ele fala inglês com a pessoa, ou ele fala umas coisas tipo, né, sei lá, todo enrolado, não conjuga verbo, eu querer, eu beber, porque em inglês, né, conjugação de verbo é totalmente diferente, e eles estão um pouco ligando para isso. O Então, importante é assim, a comunicação, né? exato, Entender tu e tá ser fazendo um entendido. esforço, eles conseguem notar isso, né? As pessoas notam isso. Então, assim, eu não tenho que ter vergonha de cometer um Ninguém vai erro, rir de ti, né? né? Eu tô aprendendo e eu ainda tô fazendo com que eu consiga me comunicar contigo, né? Então, assim, pô, não é para ter vergonha, na verdade, é para ter honra, olha o que tu tá fazendo, né? Então, assim, Todo o isso tem que trabalho, ser né? visto de uma forma diferente. As pessoas têm muito empecilho por causa disso. Muita gente, às vezes, assim, esses grupos no WhatsApp e tudo mais, tem muita gente que só escreve. Por que tu tá escrevendo? Escrever tu pode praticar em casa, né? Sozinho. Vai, fala, conversa. Se tu tem um amigo que sabe inglês, não perde a oportunidade. E muitas vezes até acontece assim, eu tenho um amigo que sabe inglês, daí eu fico com vergonha, porque, né, vai que ele sabe mais Porque do ele que sabe, eu eu. não sei, ou eu tô aprendendo, né? Sabe? Pô, né, A cara? gente tem que tirar proveito dessas situações, na verdade. Porque senão, assim, eu nunca vou sair daquele lugar, né? Eu sempre vou ficar com aquela sensação de que eu não sei, eu não consigo falar, a hora que eu tiver que conversar, eu não vou conseguir. Quantas pessoas às vezes fazem assim, 3 anos, 4 anos, 5 anos de curso de inglês e não falam inglês, Pior, né? sabe? Então, assim, não adianta, né? Eu tenho que saber que eu tenho que falar, eu tenho que me comunicar. Eu não quero ser uma pessoa que estudou 4 anos de inglês e eu não consigo ter uma conversa com uma pessoa. Então, assim, vou ter que, infelizmente, assim, sou uma pessoa mais tímida, vou ter que deixar um pouco a timidez de lado, né? E vou ter que trabalhar mais isso. E automaticamente isso daí também vai te favorecer depois na questão do próprio português. De tanto tu tá se expondo, tu já vai ficando mais à vontade para conversar, né? Eu digo porque isso aconteceu comigo também, eu era totalmente fechada e tudo mais. Aos E hoje em poucos dia, vai perdendo, né? e Se aí, então, assim, esforçar, claro. a vergonha, claro, ela vai existir. E a gente tem que lembrar, nossa, olha o português. Até hoje, às vezes, né, eu ainda brinco, porque eu, às vezes, tem palavras que, se eu desconheço e eu tenho que ler, eu fico com o pé atrás. Qual é que é a sílaba tônica, que não sei o quê, nananã. Porque eu não sei, né? E eu vivo no Brasil, um país onde fala português. Agora, imagina, tu tá aprendendo um outro idioma, qual que vai ser a chance de tu falar alguma coisa errada? Muito grande, né? Só que eu só vou saber cometendo esse erro, o erro ele vai, o aluno tem que estar ciente E, que o erro vai acontecer. e eu acho que também tem que ter uma visão assim, ó. As pessoas, mas eu errei, meu Deus do céu. Cara, eu acho que tu tem que enxergar o lado bom. Cara, que bom que tu errou. Pensa bem. Em tudo na vida eu acho que, né, tem esse lado bom. Porque pensa bem, tu tá tendo uma oportunidade de corrigir, né, essa falha ou esse erro, né? Então, se tu não errar, tu não vai ter como corrigir. Pode ser que tu fale errado para sempre, por muito tempo. Ou daqui a pouco, Sim. assim, tu tem a chance de outra pessoa te falar: ó, Joãozinho, Mariazinha, ó, não é assim, é assado. Né? Ah, que legal, obrigado, que bom, agora eu sei, vou aprender, agora eu aprendi, não vou mais falar errado. Ou então tu pode ficar, né, E retraído. eu vou te dizer assim, agora até me lembrei de uma história, né? Quando eu estava aprendendo inglês no técnico, lá no tradutor, eu fiz uma apresentação e eu não lembro, eu tive assim, faz 10 anos, mas eu não esqueci. E eu nunca mais vou esquecer. Porque assim, eu era tímida, então quando eu tinha que fazer a apresentação na frente lá de 30, né, alunos, Terror. assim, eu queria pular pela janela, né? Se desse eu pulava. E aí eu fiz a apresentação, não lembro específico assim o que era o tópico, mas era na matéria de conversação. E aí eu fui falar o verbo colocar em inglês e eu falei but, porque eu fui da lógica do cut, do but, né? O T, aquilo ali foi pelo but. Fiz toda a apresentação e aí no final da apresentação o professor ele me corrigiu, né? Tipo, lá na frente de todo mundo assim, né? Ele disse, olha só, né? A apresentação tá ok, só que assim, but é uma jogada. Aí olha só, but é uma jogada que tem no jogo, acho que era de cricket ou era tênis, não lembro. E para Não ser o faço verbo ideia. colocar é put.
Sabe? Tipo assim, eu jamais iria falar put, mas eu nunca mais esqueci. E eu nunca mais pronunciei errado o verbo colocar em Aí que inglês. tá. Sabe? Então, assim, claro, me expôs, eu fiquei com mais vergonha, claro que sim, porque, né, eu tava na frente de todo mundo, né, na frente de todos os meus colegas. Mas é bobagem, porque todos os meus colegas ali, eu tenho certeza que, sei lá, dos 30 colegas, 28 iam falar put também, sabe? Porque, assim, foi pela lógica. E aí, então, assim, eu ali aprendi, e com certeza os outros também estavam ali aprendendo, né? Assim como eles Cara, também erraram outras coisas. isso que tu falou agora é um negócio muito louco, né? Pensa bem, imagina se esse professor não te corrige, tá? E aí o tempo passa, a Natália se torna, né, uma excelente professora, E porém, ensina put pros outros. imagina, e aí outras pessoas vão aprender, mas aí vai chegar um momento que talvez que alguém vai ver, vai perceber que vai ter uma outra pessoa que fala diferente. Aí Uhum. tu pensa o estrago, o tamanho do estrago, né, que Não, se até na tornou. verdade aconteceu assim, ó, eu fui trabalhar numa escola e eu estava fazendo treinamento com outro professor, né, porque no caso eu que estava vindo de fora, para ver como é que era, né, a metodologia da escola, Sim. e ele falou, but, né, e aí eu Ah, anotei no caderninho, assim, eu anotei no vá. caderninho, e aí no final da aula dele me explicou, assim, porque a aula funciona assim, 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 eu disse, só queria levantar contigo até, né, e assim, professor formado em letras e tudo mais, né, e Pra aí eu te disse pra ver. ele assim, eu só queria levantar uma questão contigo, porque até na hora eu até fiquei, né, um pouco com receio, porque talvez eu estivesse errado, porque o meu professor falou que estava certo e eu tomei como certo, né? E aí eu falei para ele assim, é que eu aprendi dessa forma aqui até, né? Tô te falando porque se de repente tu também estiver falando errado, tu é uma professora, né? Vai ter que, né, corrigir isso aí, porque senão tu vai ensinar as outras pessoas de forma errada também. E aí a gente foi lá, pegou o dicionário, olhou mesmo a transcrição fonética e era realmente como eu tinha aprendido, sabe? Então assim, né, agora tu comentou aí, um dia vai lá e vai ensinar para os outros. E pode acontecer, E né? pensa bem quantos alunos ele já não ensinou, né? E às Exatamente. vezes não é porque o cara ou a pessoa é um incompetente, tal. Uhum. Cara, às vezes ele aprendeu assim. E às vezes Claro, é. existe uma responsabilidade, óbvio, né? É Uhum. claro que sim. Mas Mas às vezes nunca a passa, pessoa é né? ruim, né? Sim, É uma não, falha que claro que não, acontece. sabe? Isso não quer dizer, assim, tem várias outras coisas que, nossa, ele explicava super bem, falava super bem, enfim. Mas então, Claro. assim, era só aquele detalhezinho, mas, tipo assim, eu só lembrei daquele detalhe, porque pra mim, né, Ficou foi gravado, o né? tiro no meu coração lá quando eu tava cursando, que eu nunca mais esqueci. E aí, assim, né, de cara. E aí, na hora, eu já lembrei também disso, né? Assim como pra mim, né? Só que aí, e aí vem o que tu disse, que assim, ó, pra mim, o meu professor me ensinou daquela forma e eu tomei como verdade. É, Né? é isso aí. É E isso que aí, acontece, assim né? como de repente, talvez se ele tivesse dito e realmente, né, não fosse o certo. Porque normalmente quando o professor fala, tu toma aquilo ali como uma verdade, porque o professor é o cara que estudou aquilo ali para poder te ensinar. Então, assim, se ele, né, ensinava daquela forma, foi talvez porque alguém já tivesse ensinado para ele daquele jeito. Né? Então, assim, a gente tem que ter Isso essa vai questão passando, assim, né? né? Isso. E aí, então, o erro vai acontecer. Professor erra, todo mundo Não, erra. claro, A aí gente não acho tem que que ter é vergonha legal. disso, né? Não, o legal é o seguinte, né? Na minha opinião, o problema não é errar, né? O problema é o seguinte, quando a pessoa às vezes não tem aquela humildade, né? Principalmente se for uma Bonitinho. pessoa já que tem, né? Que já, né? Tem letras e tal, não sei o quê. Às vezes já tem assim um status muito alto e ela não assume que talvez possa ter cometido um erro, que é Uhum. normal, né? Sim, Por mais que seja um erro grave às vezes, né? Mas e aí é ruim, aí é ruim. Aí ela não sim. corrige isso. Mas se tu tem a humildade ali e tu reconhecer, né? Segue o baile, né? Não tem problema nenhum. Sim. Ô, Nath, assim, ó, aproveitando que antes tu falou ali, né, de algumas habilidades e tudo mais, né? Algumas skills, né? Que é importante o aluno ter, né? Quem estiver aprendendo inglês ali, né? Eu queria aproveitar que tu te pedir para falar um pouquinho, assim, dessas habilidades, né? Que provavelmente vai envolver várias, né? Não é somente a A gente pronúncia, não é sempre. somente a escrita, né? A gente destaca sempre quatro, né? Que é a questão de que se eu Quatro quero me habilidades. tornar fluente, eu tenho que estar apto nessas quatro habilidades, que é a questão da escrita, né? O writing, a questão da fala, o speaking, né? O listening, que é o ouvir,
e o reading, que é o ler. Né? Então, assim, para que eu consiga me comunicar com alguém, eu tenho que trabalhar essas 4 habilidades. E isso é uma coisa importante do aluno saber, sabe? Porque não adianta, assim, eu praticar só listening, 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 listening e deixar o resto de lado. É. Né? Não vai adiantar. Assim como não vai adiantar procurar gramática, gramática, gramática e nunca falar com ninguém. Vai ser Né? muito Então, bom, assim, né? Em um ponto, mas talvez nem tão bom em outro, o né? que vai acontecer? Assim que eu comentei antes, né? As pessoas, normalmente, cada um tem mais facilidade em uma coisa ou outra. Isso é uma coisa que é comum. E aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trabalhar mais o que eu tenho mais dificuldade, né? Por mais que a vontade seja ao contrário, né? Tipo, aquilo ali pra mim de fazer é fácil, vou fazer isso aqui. Agora, esse aqui que é mais difícil, vou levar mais tempo. Tem dificuldade no listening, mas eu tenho que ouvir várias vezes. Tem que ouvir várias vezes, né? Tem que Não. praticar. Né? Mas O assim, idioma, uma ele é uma pergunta. coisa que ele anda, essas 4 coisas, elas têm que andar juntas, né? Eu tenho que trabalhar todas elas, assim. Mas assim, como é que eu posso medir isso, Nath? Eu tenho que ser, vamos supor, né? Eu falo eu em nome das pessoas, né, que estão assistindo. Eu tenho que ser assim, eu tenho que ser muito bom em todas as habilidades. Como é que funciona isso? Ou eu tenho que saber apenas um mínimo lá, X, para mim poder me comunicar? Como é que funciona isso Aí aí? eu sempre entro no que desde que eu comecei a dar aula, assim, eu sempre levei isso muito a sério, né? Que é perguntar no primeiro dia de aula para o aluno assim, aonde tu quer chegar com o teu inglês? O que tu quer com o teu inglês? Sabe? Porque isso aí já vai te fazer ter uma noção. Não quer dizer que isso vai ser sempre, que aquela decisão que tu tomou lá naquele primeiro dia de aula vai ser o motivo de tu querer aprender inglês para sempre. Não quer dizer, né? Mas no primeiro momento, tu tem que ter aquela noção ali. Eu quero para trabalho? Ok. Eu quero para viagem? Ok. Cada um vai decidir. Eu quero para jogar? Beleza. Cada um com o seu motivo. Só que se eu quero para viagem, eu tenho que aprender gramática? Tenho que aprender, né? Porque ninguém gosta de falar as coisas erradas, né? Mas eu não preciso dar uma ênfase tão grande nisso. Eu posso aprender mais o básico da gramática, o intermediário. Eu quero trabalhar. Meu filho, tu vai ter que aprender gramática também daí. Aí tu não tem outra opção. Quer ser um Imagina, eu tradutor? escrever, eu quero, nem vou dizer um tradutor, porque daí Não, um digo, tradutor, né, ele uma vai ter outra, que estudar muito. tudo. Mas assim, quero trabalhar numa empresa onde eu tenho que enviar e-mails para outro país, né, e eu tenho que me comunicar em inglês, tu vai ter que ter uma gramática o suficiente para saber escrever e saber mandar aquele e-mail ali de forma correta, né? Então assim, falo porque eu tive uma amiga minha que cursou, né, junto comigo, e ela trabalhou numa empresa quando ela estava estudando, né, fazendo técnico. E ela disse assim, eu não tinha tempo, assim, era muita coisa para fazer no serviço. E aí começou a acontecer que às vezes, eu só pegava o e-mail, digitava no Google Tradutor e enviava, né? E ela fazia isso pro chefe dela, no caso, responder os e-mails, né? Puxa E vida. aí, só que o chefe dela sabia inglês. E aí chegou um momento que ele disse assim para ela, fulana, eu te contratei, né, pelo fato de saber inglês e porque precisa se comunicar em inglês, mas eu tô vendo que tu tá só, né, jogando no tradutor e tudo mais, porque contém erros e tudo mais, né, e teve que ir lá chamar a atenção dela, sabe? Tipo assim, não é que ela não soubesse em inglês, mas como ela estava aprendendo, ela iria passar mais Elas. tempo para conseguir escrever. Aí ela pegava o digital lá, jogava no Google Tradutor, jogava lá e respondia o e-mail. Só que ela achava que o chefe não iria ver, né? Só que Não. acaba vendo, né, cara, o dono da empresa, ele vai ver o que cada um tá fazendo, né? Então, Claro. assim, vou usar Mais cedo ou mais serviço em tarde. inglês, cara, vai ter que estudar mais, vai ter que te puxar mais. Quero ser um professor, nem vou te falar nada, né? Então, tu vai ter que estudar bem todas elas. Vai ter que... Então, assim, isso do motivo, o que eu quero, aonde eu quero chegar com o meu inglês, ele define o tipo de inglês que eu vou ter que aprender, sabe? Se eu quero aprender um inglês só para ir viajar, coisas mais básicas, eu preciso trabalhar minha conversação, eu preciso trabalhar a fala, né? Claro que automaticamente vou ver algumas coisas de gramática, mas não vai ser um erro de preposição, esquecer um auxiliar na hora de fazer uma pergunta, que vai fazer com que tu não aproveite a tua viagem. Não vai ser isso, né? Porque tu não vai estar com aquela coisa assim, meu Deus, eu preciso impressionar as pessoas. Não, tu quer só te virar, né? Então, assim, saber um pouquinho de cada. Ô, Nath, desculpa te interromper. Isso tem a ver com aquilo que tu sempre fala sobre o Global English?
Ou Na seria algo verdade, totalmente diferente? não, seria algo diferente, Não, o Global English é um número X de palavras para que tu consiga se comunicar, né? Mas só que aí tu Tá. aplica ele de acordo com a ideia, aplicar ele de acordo com as regras também. Só que a gente entra Ah, na questão assim, o perfeito. inglês falado e inglês escrito não é igual, o português falado e o Uhum. português escrito não é igual, né? Então assim, se eu quero só me comunicar para ir viajar, eu não preciso me prender tanto a essas regras gramaticais, digamos assim, né? Eu consigo ter um inglês mais leve, vamos supor. Mas agora, se eu quero, até eu tenho um amigo meu que ele está estudando para passar na URGS, e aí, assim, ele tá lendo, que nem um condenado. Porque lá são textos, e são textos aleatórios, e são textos difíceis, porque é uma prova para eliminar alunos, né? É, Então, assim, o que ele é uma tem que peneira, né? estudar? Ele tem que estudar vocabulário e gramática, sabe? Então, assim, saber isso do que o motivo pelo qual, aonde eu quero chegar com o meu inglês é o que vai definir isso aí. O quanto eu vou ter que me dedicar em cada um deles, né? Em cada habilidade, digamos assim. Mas o ideal é que todo mundo trabalhe todas elas, né? Trabalhe todas essas habilidades ali para que tu se torne fluente ou pelo menos, né, intermediário no idioma. Beleza. Isso tem alguma coisa a ver ali com relacionar idiomas? Como é que seria exatamente isso ali? Até É que um. isso, na verdade, assim, às vezes a gente trabalha, né, essas 4 habilidades, e às vezes acontece muito dos alunos puxar uma coisa com a outra, tipo, relacionar com o português, ou Comparar isso? comparar, né, Tá, com outro entendi. idioma. Às vezes é positivo, às vezes é negativo, né? Assim, tem coisas que ajudam. Se te ajuda, tá ok, tá beleza, usa. Não te ajudou, esquece. Tá? Não fica teimando naquilo ali, tipo, tá, mas no português é assim, tá, tudo bem, é assim, no inglês é assim, e no alemão é assim, e no italiano é desse jeito, e no francês é daquele, sabe? Então, É, assim, eu sempre digo para os alunos assim, se tu tá utilizando essa tática, porque que nem na região onde eu dava as aulas ali, o pessoal muito falava o alemão. Tem palavras em inglês que são parecidas, né? na Até que padaria são comprar um importadas, wafer. digamos assim. Né? Então, a questão do Water, Wine, que daí saía, né, em inglês o W é com som É, de U, não é som de V, às vezes então influenciava de uma forma negativa, se eu pensar no ponto de que eles não pronunciavam o W normalmente com som do W em inglês, né, parecido com o som do U, no caso, water, wine, what, isso aí é mais com som de V. Mas, às vezes era positivo, porque às vezes eles estavam tentando conversar, e aí eles não conseguiam, como eu posso dizer? Não conseguiam lembrar determinada palavra, sim. e aí Eles usavam. eles chutavam alguma coisa parecida com o alemão. E às vezes dava certo, sabe? Tipo, às vezes dava certo. Às vezes a pronúncia saiu um pouquinho errada, mas aí era o meu papel, né, de ir lá e ajudar eles. E aí, Ajudar. então, assim, pode ser positivo, pode ser negativo. Né? Eu tenho que saber que se for positivo, não tem problema nenhum. Continua utilizando, faz a comparação. Vai embora. Se é igual, se é parecido e eu consigo entender, beleza. Agora, não adianta eu chegar lá e dizer, mas por que em português é desse jeito? Não Ok, vai resolver. cada idioma vai ter as suas regrinhas, cada um é diferente, um idioma é diferente do outro, né? Então, assim, eu tenho que cuidar com isso aí. Se é negativo, só esquece. Deixa lá, tá, é assim, beleza. Né? As pessoas, às vezes, elas ficam teimando, sabe? Tipo, mas por quê? Mas por que não é assim? Não é. Tu também, quando aprendeu português, tu não ficou questionando por que era assim. Tu Era assim, aceitou, pronto, não então tinha, aceita né? que no outro Mais idioma também tarde tu vai aprende as ser. regras, mas por enquanto é assim. Isso aí. Mas, aproveitando então esse gancho, Natália, como é que eu posso então, vamos supor, eu tenho todas essas dúvidas aí e tal, ok? Mas então, assim, por onde eu começo então? Não sei se tu gostaria de citar, ou enfim, como seria um método, uma forma de estudar, alguma coisa assim que desse uma orientada, um norte para quem está começando, assim, né? Tanto no que diz respeito, assim, ao método em si, quanto, né, à rotina, né? Eu estudo uma vez por semana, todo dia, quanto tempo e tal. Como um norte, assim, só para ajudar o pessoal É, nesse sentido.
a questão de quanto tempo e tudo mais liga com aquele primeiro tópico que a gente comentou, né? Então, assim, depende em quanto tempo eu quero Todo dia, um aprender, pouquinho. né? E a vontade que eu tenho de aprender. Mas o ideal é que seja todo dia um pouco. Em relação a método, primeiro assim, eu sempre digo para os meus alunos, eu não consigo formar uma frase em inglês se eu não tenho vocabulário. Eu preciso ter vocabulário. Não quer dizer que eu preciso saber como é que é paralelepípedo em inglês, não. Mas o vocabulário básico eu tenho que ter. Aí entra o Global English que tu citou antes, que é ter um número X de palavras para conseguir se comunicar. Eu posso, Entendi. não adianta eu saber todas as regras de gramática se eu não conseguir colocar palavras, se eu não conseguir fazer o verbo da ação, se eu não conseguir me expressar. Agora, eu consigo me expressar cometendo um erro gramatical e as pessoas me entenderem, se eu tiver palavras o suficiente para me expressar. Entende? Então, assim, como passo, eu sempre digo, a primeira coisa, a gente precisa de vocabulário, precisa estudar vocabulário e sempre vai precisar continuar estudando vocabulário, né? Eu posso chegar, tem muitas vezes que chega assim num nível intermediário que eu consigo falar sobre quase, né, todas as coisas, mas que se eu quero chegar mais a fundo em determinado, né, tipo de contexto, né, determinada situação, uma semana atrás ali, eu estava lendo um artigo científico com uma aluna que era na área da medicina. Ela foi traduzindo, eu ia ajudando, né? Aí, às vezes, eu formulava a tradução da frase, e, cara, não vou mentir, cara, medicina pra mim, eu não entendo nada, né? Aí eu falava pra ela assim, ó, Não é como é que fácil, é? né? Macrófagos, alveolar, não sei o que. Aí disse, faz sentido? Dela me dizia se fazia sentido ou não. Porque essas palavras em português, pra mim, não desconheço, né? Então, Tem assim, realmente uns para termos te bem ver como, difíceis. assim, vocabulário sempre vai precisar, sempre vai ter coisa nova para aprender em vocabulário, né? Sempre vai ter. Claro que existe o mais básico do dia a dia e tudo mais para te conseguir se virar de forma geral. Mas se eu quero continuar evoluindo o meu inglês, eu vou ter que sempre continuar estudando vocabulário. E a respeito dos métodos, né? A questão do como é que eu vou fazer, o método de ensino, isso assim tem que vir muito, vai muito de cada um para cada um, sabe? Tem gente que gosta mais de trabalhar com livro, tem gente que gosta mais de trabalhar de outra forma, tem gente que aprende, a gente até já comentou as formas com que eu aprendo, né? Se é ouvindo, se é lendo, aí entra Até tem aquela um questão. podcast aqui no canal, né, Natália, sobre isso, né? Isso. Então, quem quiser dar uma olhada lá, uma É. olhadinha. E aí, então, assim, a forma com que eu aprendo vai influenciar no determinado tipo de curso que eu vou fazer, né? Existem métodos diferentes em cada curso. E é por isso que muitas vezes o aluno, quando ele estuda lá no ensino médio, né, estuda inglês na escola e ele vai fazer um curso de inglês, ele vê que é totalmente diferente. São metodologias diferentes, né? E às vezes eu posso ir lá e fazer um curso X de inglês, fiz 1 mês, 2 meses, não gostei, mas dá a chance de tentar um outro curso com uma metodologia diferente, sabe? A gente tem que ver qual que é o melhor método para mim. O melhor método para mim talvez não seja o melhor para ti, né? Então, assim, isso pode ser de cada um. E hoje a gente tem muitas opções de cursos de inglês. Tem que procurar, né? Tem cursos que eles dão aulas experimentais, faz uma semana, sei lá, enfim. Vai lá, faz, testa, né? Às vezes, por isso que muitas vezes o pessoal diz, não quero fazer inglês porque inglês na escola era muito chato. Não leva isso para a vida, né? Cara, dá uma chance para ver como é que é no curso, vai ver que é diferente, né? São realidades diferentes. Então, assim, a metodologia é Eu extremamente vou importante. te dar um exemplo, agora, assim, ó, no próprio curso, né, curso de inglês Natália Passos, a pessoa que entrar, né, vamos supor, quando abrir turma novamente, a pessoa vai ter 15 dias para lá estudar e tal. Cara, se em 15 dias tu Não soubesse não da tiver uma questão do... noção, cara, pô, é sinal que tu não É, tá interessado mesmo, né? sabe? Então, assim, tem que... existem cursos com metodologias diferentes, formas diferentes de ensino, e aí tu tem que procurar um pouco. Se conhecer um pouco é uma coisa importante, né? Eu conhecer um pouco de mim, saber como eu gosto. Até, por exemplo, assim, já fiz treinamento em outras escolas, na verdade, não era treinamento em uma escola, desculpa. Treinamento com uma coordenadora lá. E Uhum. aí, assim, ela me fez ver uma coisa assim que eu, na verdade, onde eu trabalhava não era aplicado, mas que eu achei muito interessante, né? O que que eles faziam? A criança chegou lá com 12 anos, tu vai colocar ela no livro de kids, tu vai colocar ela em teens. Eles davam os livros
para a criança escolher. Para a criança ver o que ela ia achar mais atrativo. Porque às vezes uma criança de 12 anos, tem crianças de 12 anos que tem uma maturidade de realmente 12 anos, e tem crianças de 12 anos que já estão com uma maturidade de 14, né? Então, assim, isso já vai mudar. Então, assim, ali já mostra que cada um vai ser tratado de uma forma diferente, né? Então, assim, essas coisas são importantes. Então, tem que procurar um pouquinho, né? É interessante eu procurar, O ver uma método de segunda ensino, então, opção, é ver uma importante terceira mesmo. opção. Claro, o método de ensino vai fazer total diferença. Claro que, lembrando, né? A aula ela tem que ser 50-50. Não adianta ter o melhor método de ensino se a pessoa não É. estiver fazendo a parte dela também. Você vai ter que andar E junto. outra, né? Eu acho que tem aquela relação, né, entre aluno e professor. Às vezes tu encontra, né, sei lá, um professor de matemática, de português, de física, uma excelente professor ou um excelente Eu e professor, o né? Só que é difícil, às vezes a aula não é aquilo que tu não consegue entender, às vezes tem dificuldade e tal, né? Eu já passei por isso. eu e o É, meu acho que eu já te contei irmão uma vez, né? Eu e meu irmão, a gente estudava na mesma escola no ensino médio. A gente sempre estudou nas mesmas escolas, ele é um ano mais velho, né? Então, assim, a gente sempre acabava indo para as mesmas escolas e pegando a mesma época e normalmente os mesmos professores. E aí, assim, às vezes ele chegava, porque aquela professora lá, que não sei o que, eu disse, fulano dele, meu Deus, eu adoro ela, adoro as aulas altas. Então, assim, tipo assim, eu tinha duas professoras assim que, nossa, eram as minhas professoras preferidas. E eram as professoras que ele mais detestava, assim, né? Então, assim, e aí vem com o que tu está dizendo agora, né? Às É, vezes um professor, o jeito que é o jeito que eu gosto, para outra pessoa talvez ela não vai gostar, né? Mas tu tem que escolher os teus mentores, na verdade, né? É uma escolha individual. exatamente. Show de bola. Beleza, então, né? A gente viu que é importante, então, né? O método de ensino realmente tem o seu valor, né? Isso. Beleza. Natália, mas assim, tem um outro ponto assim que tá na nossa lista aí, que o pessoal também esbarra bastante nesse Uhum. obstáculo, que é sobre a dificuldade de entender, né? Acho que a gente poderia falar dificuldade barra medo barra alguma outra coisa, né? De entender, né? Ou compreender os nativos, né? Como é que funciona isso? Por que realmente o pessoal tem esse medo? A gente já falou, tu já explicou um pouquinho antes, né? Mas vamos entrar um pouquinho mais a fundo nesse assunto aí, só para a gente poder ajudar o pessoal. Assim, ó, o que que acontece? Na verdade, assim, não vou nem falar a questão do medo de falar com o nativo em si e tudo mais, mas como a gente está falando sobre sobre empecilhos, né, que as pessoas encontram, a Os questão do obstáculos, nativo, o né? que que é que acontece, tá? Acontece com muita gente mesmo, tá? A maioria dos alunos passam por isso. Eles estão aprendendo inglês há um bom tempo e eu vou lá, eu tenho que falar com um nativo e eu não consigo entender ele direito. Ou eu coloco um filme em inglês e eu não consigo entender, né, todo o filme, ou enfim, 50% do filme. E aí isso acaba sendo um empecilho porque o aluno ele coloca, eu não tô aprendendo nada. Não adianta eu continuar estudando porque eu não tô conseguindo. A Já gente tem desiste que, logo de início. a gente tem que lembrar que, tá? Aí, nem vou falar da questão da metodologia aqui, né? Aí, claro, hoje, né, o professor ele tem que procurar formas de trabalhar o inglês para que o aluno consiga entender o nativo e consiga. Eu não digo falar como um nativo, isso até porque eu sou, né, não sou de ideia oposta, mas eu digo pelo menos, mas entender o nativo é importante, porque se eu tô fazendo inglês porque eu quero viajar para, né, para países que falam inglês, eu tenho que entender o Se tu nativo. não entender, vai ser difícil, Então, né? assim, então isso eu vou ter que me expor. E aí vai vindo o professor, né, quais métodos ele vai utilizar para fazer com que o aluno entenda. Mas enfim, se acontecer, né, o aluno, ele no primeiro momento ele, fala a primeira vez com o nativo e acha que, meu Deus do céu, porque eu não consigo, porque é muito difícil, eu não vejo, não tô aprendendo inglês. Não é assim, não se aprende inglês da noite pro dia. É um caminho longo, mas o que que dá para fazer? É avaliar o teu próprio progresso. Pega um texto em inglês, né, que tu não tenha conhecimento, escuta. Escuta lá ele, né, no primeiro mês, se tu tá aprendendo inglês, tu não vai ter conhecimento nenhum, né, praticamente. Tá aprendendo inglês pelo primeiro mês, coloca lá um textinho. Claro, não adianta botar, né, uma música do Eminem lá para entender. Mas então assim, né, coloca lá um texto, alguma coisa que tu consiga ouvir. Né? Colocou, salva esse texto, esse áudio ali. Deixa ele guardado para daqui a 3, 4 meses escutar ele de novo. E aí tu se avaliar. Tô entendendo mais? Não tô entendendo mais?
né? Às vezes, assim, chegava a ser engraçado. Eu tive alunos que, no curso, falando por notas, digamos assim, as notas não eram as mais altas. Mas lá na escola, eles eram os colegas que as pessoas chamavam para tirar as dúvidas. Esse Então, era assim, o colega que ajudava no talvez inglês. não viam o próprio progresso deles, mas eles estavam progredindo, né? Claro que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo, né? Tem gente que vai levar mais tempo, tem gente que tem mais dificuldade, e é normal, tá ok. Só que não quer dizer que tu não vai aprender. Então, assim, avalia esse teu progresso. Aí, realmente, se tu tiver fazendo ali há 1 ano e tu vê que tu realmente não tá progredindo nada, aí tem alguma coisa errada. E aí pode ser a questão, né, de com quem eu tô aprendendo, a metodologia que eu tô usando não tá funcionando. Aí sim, mas então Ou assim... talvez a própria pessoa não esteja, né, se esforçando o Então, assim, suficiente. Né? eu tenho um medo de falar com o nativo, eu não consigo entender o nativo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trabalhar nisso? Vou ter que ouvir mais vídeos de pessoas falando inglês, porque de repente eu não tô me expondo a isso. Às vezes a culpa não é só do professor. Eu mesmo, assim, ó, Claro. quantas atividades eu passo, atividades extras para os alunos e não sei o quê. Vamos supor, se eu passar para 50 alunos, às vezes eu recebo 10 de volta. Sabe? E aí vai do interesse Tem de que cada cobrar, um. tem que... Né? Então, assim, daí não adianta chegar lá no teu professor e cobrar. Ah, mas eu não entendi o que o nativo falou. Tá, você fez tudo que eu te pedi? Não, né? Aí também não dá certo. Isso Então, acontece assim, muito, né? só Infelizmente. que, gente, falar com um nativo vai ser mais difícil. Uma pessoa que vem de fora, nenhuma pessoa que vem de fora, pega nós aqui do sul, vai lá pro norte. Se a gente falar rápido ou eles falarem rápido, vão ter coisas que a gente não vai entender. E é o português. Com certeza. Né? Só que por ser em região diferente, já é falado de Imagina forma um diferente. idioma diferente. Agora, um idioma diferente vai acontecer também, e aí eu tenho que me expor, eu tenho que praticar. Né? Não preciso falar como nativo, mas eu vou ter que tentar entender o nativo. Né? E aí, assim, vou praticar, vai acontecer de eu não entender. O que eu vou fazer? Vou pedir para ele repetir, vou pedir para ele falar mais devagar, mas não desistir. É mais fácil. Assim tu aprende, né? Tem um negócio que eu li num livro, agora não vou lembrar qual foi o livro, mas enfim, que é melhor tu ser 5 minutos, ou parecer ser 5 minutos ignorante, né? Do que tu continuar ou ser para sempre, né, ignorante. Porque aí tu não aprende, né? Sim. Se tu não se expor, se tu não, né, não der a cara a tapa, como tu sempre fala, tu não, boa mesmo. né? Não adianta nada. Isso. Assim tu passa por um momento, né? Tu não sabe aquilo, mas beleza, tu aprende e segue a vida. Exato. Não vai mais errar. Beleza, e aí, então. essa questão assim, do progresso, ele é importante porque assim, o professor que está em sala de aula, assim, né? Enfim, que está dando a aula, quantas vezes assim o aluno vem para ti e diz assim, porque eu falei com 2 caras lá, não sei o que, em inglês e eu consegui me comunicar. Eu, como professora, saberia que tu conseguiria se comunicar, mas tu não acreditava que tu conseguiria se comunicar. Não tinha aquela confiança. Assim, exatamente. Né? Então, assim, a gente tem que ir se avaliando, tem que ver o nosso progresso. E são essas situações que normalmente acabam te demonstrando, tipo assim, meu Deus. É um teste, né? Ali que tu vê realmente, né, se tá legal ou não. Então Show de bola. Bom, Nath, tu quer colocar mais alguma coisa aqui então? Seria isso daí? Acho que seria isso mesmo, né? Tá bem bacana, né? Então assim, gente, esses foram, né, 5 obstáculos que a Natália separou aqui pra gente falar. Obviamente não adianta a gente falar, né, de 5 obstáculos e não trazer nenhuma solução para eles, né? Então, vocês puderam perceber aqui que a Nath trouxe aqui várias, eu nem vou dizer que 5 soluções, né? Várias soluções para os 5 obstáculos para tentar ajudar vocês a realmente startar, ou até mesmo não desistir se você já começou, né, seus estudos no inglês. Bacana, então. Bom, Nath, vamos lá, então. Hoje ficamos por aqui, pessoal. Esse foi mais um Papo do Inglês. E a gente se vê, então, no próximo podcast. Sim. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.